A noite em Freiburg cheirava a chuva antiga quando as luzes do auditório cortaram o escuro como lâminas. A voz do apresentador louvou um trabalho brilhante e chamou Lucas Helter ao palco. Anja Keller segurou o crachá com força e sentiu o metal morder a pele. O telão exibiu mapas, datas e frases que eram suas. Anja sussurrou que aquilo era impossível. Lucas sorriu para a plateia como se fosse herdeiro de um segredo antigo. Ruth Adler disse: "Respira devagar. Observa antes de agir." O público aplaudiu como chuva no telhado. Anja anotou um detalhe banal e percebeu sua assinatura apagada dos slides. O coração bateu em ritmo quebrado. Clara Vogel tocou seu braço e disse: "Talvez haja explicação." A palavra explicação soou como porta enferrujada. Lucas citou fontes, mas distorceu cada nome com elegância fria. Anja lembrou o arquivo encriptado e faz uma prece sem fé. Moritz Hahn, na última fila, ergueu o celular e filmou. Anja pensou em justiça e sentiu medo entrar silencioso. Lucas disse: "Investiguei por meses, sozinho." A mentira caiu macia como neve. Anja apertou o crachá até doer e respondeu no vazio: "Você roubou." O auditório riu num momento trivial e o som feriu mais que faca. Aplaudiram outra vez, e algo sussurrou na janela escura do fundo, como se o vidro respirasse. A festa pós-cerimônia ocupou o pátio coberto, e o cheiro de cerveja misturou-se ao das folhas molhadas. Anja sorriu por reflexo e sentiu o rosto como máscara. Lucas disse: "Foi um salto e tanto para nós dois." Ela respondeu que salto era a palavra gentil. Clara ofereceu um copo e desviou o olhar como quem teme um trovão. Ruth assentiu à distância e fez gesto para esperar a hora certa. Moritz aproximou-se e disse: "Eu tenho tudo gravado." O celular brilhou como farol fraco. Pesadas de Leonardo, anil da dançada dantes. Nave. O celular. Anja pediu para ver e sentiu um arrepio sem vento. A filmagem mostrava o slide onde seu nome deveria estar. Lucas percebeu o círculo fechado e ergueu outra taça. Ele disse: "Vamos brindar ao reconhecimento." Anja conteve a vontade de gritar e disse que reconhecimento tem dono. Uma risada dispersa veio de uma mesa vizinha e cortou o momento. Moritz franziu a testa como quem fareja fumaça antes do fogo. Ruth disse: "Cuidado com o que vem depois do aplauso." O pátio parecia estreitar e a sombra da cobertura se movia como maré. Um toque anônimo vibrava no bolso de Moritz, repetido e insistente. Anja ouviu o toque e entendeu que o prêmio era apenas a primeira porta. Moritz guiou Anja até a escada de serviço, onde as lâmpadas zumbiam como insetos elétricos. Ele disse: "Guardei cópias na nuvem." Anja assentiu e sentiu que a palavra nuvem tinha gosto de ferro. Lucas apareceu como se a noite o tivesse conduzido. Ele disse: "Vocês parecem tensos." Anja perguntou quando ele decidiu vestir a pele dela. Lucas riu curto e disse que o mundo premia quem chega primeiro. Clara ficou a meio caminho, dividida entre silêncio e coragem. Ruth surgiu ao topo do lance e observou sem intervir. Moritz ergueu o celular e falou que mandaria tudo para a imprensa. O corredor pareceu torcer e a sombra no corrimão mudou de direção. Lucas disse: "Acho perigoso." A palavra ecoou mais do que deveria. Anja notou a câmera de segurança e sentiu um arrepio que não cabia no frio. Um sopro gelado desceu pela escada e apagou uma lâmpada. Moritz cancelou a gravação por um instante e salvou um arquivo com pressa. Ruth disse: "Se correrem, corram juntos." A lâmpada piscou e voltou, como um olho cansado que insiste em vigiar. No apartamento,
Anja abriu o laptop e viu a pasta vazia como um prato limpo demais. Ela disse: "Não pode ser." O relógio marcava uma hora que parecia não existir. A chuva batia no parapeito como dedos impacientes. Uma mensagem anônima surgiu com um símbolo que ela não reconheceu. Ruth telefonou e disse: "Fazer backup agora é respirar." Anja copiou o que restava, e o cursor engasgou. Lucas enviou um áudio curto e melancólico, com voz de quem conhece as saídas. Ele disse: "Desiste. Ninguém vai te ouvir." Anja respirou fundo e respondeu ao vazio que o silêncio pode ser quebrado. Clara escreveu pedindo perdão por não ter falado no pátio. A energia caiu por um segundo e voltou, oscilando. Anja ouviu um ruído do encanamento que parecia uma sílaba antiga. Moritz mandou uma prévia do vídeo, mas o link expirou sozinho. Anja mordeu o lábio e sentiu o gosto de sangue, pequeno e real. Ela salvou um arquivo em penúltima versão e prometeu não dormir. Quando o relógio virou, o corredor do prédio ficou mais quieto que igreja abandonada. Anja saiu para respirar e ouviu passos no andar de cima. Otto Nartmann desceu 2 degraus e parou no escuro como quem negocia com a própria sombra. Ele disse: "Vi seu nome desaparecer hoje." Anja perguntou quem ele era. Otto respondeu que vendia informações e comprava fôlego. Um riso curto ecoou do patamar distante e soou conhecido demais. Anja disse que precisava da verdade. Otto fez um gesto com um envelope e disse: "A verdade tem preço baixo e custo alto." Ela pegou o envelope sem olhar dentro. O elevador abriu sem comando e arfou como bicho cansado. Otto disse: "Há um pastor de coisas que não são gado." A frase fez a luz piscar. Anja guardou o envelope e percebeu que a noite não era só externa. O ruído do elevador prolongou-se e virou um lamento fino. Anja voltou ao apartamento e trancou 2 vezes. O coração manteve a batida de uma porta que não quer fechar. A manhã trouxe um céu pálido que não prometia consolo. Anja caminhou por Freiburg com passos medidos e respiração curta. O mercado abriu como um coral discreto. Ruth ligou cedo e disse: "Hoje você decide quem quer ser." Anja respondeu que quer ser quem sempre foi. O eco soou fraco no ouvido. Ela parou diante da antiga faculdade e encarou o vidro riscado. Lembrou do primeiro artigo recusado e do sorriso que não cedeu. Clara encontrou Anja no banco da praça e disse: "Eu devia ter falado ontem." Anja respirou fundo e respondeu: "Que o medo é esperto." Um grupo passou rindo, e a alegria feriu como vento afiado. Anja abriu o envelope de Otto e viu recortes com anotações em tinta seca. Havia setas que apontavam para nomes familiares. Lucas enviou uma mensagem curta e disse: "Vamos conversar sem plateia." Anja fechou os olhos e sentiu a cidade tremer num ruído distante. Ruth disse: "Prudência não é recuo, é mira." Anja anotou o recado no caderno. O sino da igreja tocou um número indeciso. Moritz escreveu perguntando se estava tudo bem. Anja digitou que o dia está claro e estranho. A palavra estranho ficou presa na tela como um inseto de luz. Ela levantou, guardou o envelope e seguiu para o arquivo municipal. O vento virou a página sozinha. Anja disse: "Eu não vou parar." O arquivo municipal cheirava a papel antigo e paciência. Anja solicitou pastas com voz firme. O atendente carimbou formulários como se marcasse pulsações. Prier. Ruth enviou um áudio e disse: "Cruze datas com doações." Anja copiou números e traçou linhas discretas. Clara esperou no corredor e repetiu as horas no relógio quebrado. Anja encontrou uma nota de patrocínio com sobrenome conhecido. Ela disse que a cidade é pequena demais para esconder monstros. Lucas mandou outro texto e propôs um café perto do rio.
Anja salvou os recortes e fotografou a nota. O ar-condicionado suspirou como um animal tímido. Um estalo no teto fez Clara sobressaltar. Anja disse: calma, ainda estamos no claro. A luz piscou e voltou cansada. Moritz avisou que subiria o vídeo à noite. Anja respondeu para agir com cuidado. Ruth disse: nunca abra a porta se a porta te chama pelo nome. A frase pousou suave e pesada. Anja devolveu as pastas e sentiu que um fio invisível puxava sua nuca. Ela agradeceu, guardou as cópias e saiu para a rua cinzenta. A chuva ameaçou, mas hesitou. O medo não. O café à beira do Drazen tinha cheiro de madeira molhada. Anja chegou antes e escolheu uma mesa de canto. Lucas apareceu com um sorriso leve e mãos vazias. Ele disse: você está cansada. Anja respondeu que cansaço não é desculpa para roubo. O garçom deixou xícaras fumegantes com cuidado pontuado. Lucas inclinou-se e disse: posso te proteger. Anja riu sem humor e disse: que proteção é uma palavra oblíqua. A água do rio moveu uma espuma lenta como um pensamento ruim. Clara observou de longe, atrás do vidro, e mordeu o lábio. Lucas baixou a voz e falou sobre nomes maiores. Anja anotou apenas 3 palavras. Ele disse: você não entende a escala. Anja replicou que a escala não muda a verdade. O vento fez a porta ranger e alguém comentou o clima. Lucas tocou a borda da xícara como quem mede distância. Anja disse: devolva meu trabalho. Ele respondeu que o trabalho agora é de quem o segura. O silêncio pesou como pedra úmida. Anja levantou com calma e disse que a conversa acabou. Lucas sorriu como quem vence uma batalha pequena. O rio seguiu como se nada. Anja caminhou com Ruth por um parque quase vazio. As folhas coladas no chão formavam mapas sem legenda. Ruth disse: você tem 2 frentes, o público e a sua noite. Anja concordou. E respondeu que a noite é mais barulhenta. Ruth ofereceu um método e pediu calma. Ela disse: não bata de frente sem âncora. Anja sorriu curto e contou do bilhete com um símbolo estranho. Ruth olhou a marca no papel e ficou muda por um segundo. Ela disse: isso parece antigo e doméstico. Anja perguntou se deve queimar. Ruth respondeu que deve guardar e documentar. O vento trouxe um cheiro de ferrugem da grade do lago. Um patinho de papel girou num redemoinho e afundou sem aviso. Anja disse que sente alguém olhando. Ruth assentiu e comentou que a sensação é um instrumento. Uma criança riu ao longe e o som soou deslocado. Anja tirou fotos das anotações e salvou em 2 pastas. Ruth disse: erros vivem onde não há rotina. Anja apertou a pulseira e encontrou firmeza. O céu ficou mais escuro em um passo. A cidade pareceu prender a respiração. O apartamento recebeu Anja com um silêncio que não era seu. Ela colocou o envelope na mesa e trancou a porta 2 vezes. Otto chamou no interfone e disse: posso subir por 3 minutos. Anja hesitou e respondeu que sim. Ele entrou com cheiro de noite e disse: você coletou pistas suficientes para virar alvo. Anja perguntou quem mira. Otto falou de um nome dito em voz baixa. Anja anotou e sublinhou. A lâmpada piscou e retornou triste. Otto disse: confie na pessoa que não quer palco. Anja pensou em Moritz e sentiu um peso novo. Otto abriu o envelope e apontou um recorte esquecido. Ele disse: veja o carimbo. Anja fotografou com mãos firmes. O elevador gemeu como dor antiga. Otto disse: se precisar, me chama antes da meia-noite.
Anja respondeu que vai tentar. Ele sorriu sem os dentes e foi embora. A porta fechou e o silêncio mudou de forma. Anja olhou a janela e viu o próprio reflexo mais pálido. Ela sussurrou que não vai ceder. A chuva recomeçou e soou como dedos no vidro. O prédio da produtora ergueu-se como um retângulo de gelo. Anja pediu audiência com a diretoria e recebeu um café amargo. Felix Brandt apareceu no corredor com sorriso de vendedor. Ele disse: "Você está criando ruído." Anja respondeu que ruído é o nome da verdade quando alguém a tampa. Felix riu baixo e falou que contratos amam silêncio. Anja pediu acesso aos registros técnicos da apresentação. A recepcionista anotou, mas o papel sumiu da mesa como truque velho. Clara esperou na calçada e disse: "Senti que te puxaram o chão." Anja concordou e guardou a voz para mais tarde. Lucas cruzou o lobby sem olhar, como se a luz fosse só dele. Ruth enviou uma mensagem com 3 palavras. Ela disse: "Persevere com método." Anja fotografou o painel de controle apagado. Felix reapareceu e sugeriu um acordo pequeno. Anja disse que não aceita troca pelo próprio nome. Um funcionário passou assobiando uma melodia nervosa. O elevador abriu e fechou vazio. Anja saiu com o rosto firme e a garganta seca. O dia pareceu sem cor, mas a decisão tinha cor escura e brilhante. Anja dirigiu até a serraria abandonada na borda do Schwarzwald. O portão rangeu como dente velho. Moritz enviou localização e disse: "Cuidado com a cobertura do teto." Anja prendeu a lanterna ao bolso e avançou por serragem úmida. Símbolos entalhados surgiram nos pilares como cicatrizes. Anja disse que não gosta de coisas que parecem rezar de trás para frente. O eco devolveu a frase com outra voz. Um pássaro assustou o pó e desenhou um mapa no ar. Lucas ligou sem aviso e disse: "Aqui não é seu lugar." Anja desligou e registrou cada marca. O chão cedeu 1 milímetro e avisou que tem limites. O vento entrou pela janela quebrada e fez uma fita preta dançar. Anja fotografou um círculo cortado por linhas que não fechavam. Moritz escreveu: "Vou te encontrar no cruzamento." Anja respondeu para vir com calma. Ela guardou o celular e ouviu um passo que não era dela. O silêncio refletiu o passo como um espelho ruim. Anja sorriu sem alegria. O medo sentou ao lado, educado e presente. No cruzamento, Moritz chegou com jaqueta encharcada. Ele disse: "Alguém tentou acessar meu drive." Anja sentiu um frio que não vinha da chuva. Eles trocaram senhas com cuidado e revisaram o material. Moritz mostrou um frame onde um reflexo traiu a autoria. Anja disse que a mentira deixa sombra. Um carro preto passou devagar e não parou. Clara enviou mensagem pedindo encontro mais tarde. Moritz falou que postaria a versão editada em horário tático. Anja concordou e pediu redundância. Um trovão bateu no horizonte e fez o asfalto parecer vivo. Moritz sorriu breve e disse: "Ainda dá tempo de recuar." Anja respondeu que o tempo não costuma esperar. O semáforo piscou fora de ritmo e os deixou em um intervalo estranho. Uma sirene distante soou sem urgência. Anja guardou o pendrive e prometeu atenção. Moritz ergueu o capuz e acenou. O carro preto reapareceu no espelho retrovisor. Anja fingiu não ver e manteve o passo. O dia escureceu 2 tons sem pedir licença. Felix marcou uma conversa num bar de hotel. As poltronas profundas engoliam promessas. Ele disse: "Posso te dar uma assinatura atrasada." Anja respondeu que justiça não é rabisco. Felix mexeu no copo sem beber. Ele falou de investidores e de um círculo de confiança. Anja percebeu a palavra círculo e mordeu a ideia. Clara entrou atrasada
e ficou na borda da sala. Félix notou e disse: a plateia cresce. Anja sorriu curto. Ele ofereceu cláusulas que amarravam o futuro. Anja disse: prefiro o presente inteiro. Félix inclinou a cabeça e perguntou pelo vídeo. Anja ignorou a armadilha e trocou de assunto. A música do saguão parecia desafinada de propósito. Ruth escreveu: saia se o ar ficar curto. Anja levantou com calma e agradeceu pelo tempo. Félix disse: o palco muda e leva quem resiste. Anja respondeu que não nasceu para coxas. Ela saiu para a noite que respirava nublado. O bar ficou menor nas costas. A volta para casa trouxe um corredor mais longo que o costume. Anja parou diante da porta e ouviu um som no apartamento vizinho. Otto apareceu no fim do corredor e disse: você mexeu na serraria. Anja confirmou com um aceno. Otto falou que símbolos não gostam de luz. Anja respondeu que vai continuar mesmo assim. O elevador parou entre andares e gemeu. Otto disse: Félix não joga sozinho. Anja perguntou pelos outros nomes. Otto ficou calado tempo demais. Ele disse: há alguém que ainda não olhou nos seus olhos. Anja entendeu metade e aceitou a outra metade. O celular vibrou com um link de Moritz. Ela abriu e viu um trecho com um deslize de slide. O crédito ausente brilhou mais que neon. Anja disse: amanhã isso respira. Otto assentiu e recuou 2 passos. A luz do corredor falhou e recuperou. Anja já girou a chave com cuidado e entrou. O apartamento não a reconheceu de primeiro. Ela encostou a testa na madeira e pediu fôlego. A noite ouviu, ponto. A madrugada trouxe a coragem que o dia negou. Anja abriu o arquivo que Moritz deixara num link escondido. O vídeo mostrava bastidores da cerimônia, mas algo destoava. Um corte revelou Moritz diante do palco vazio, respirando rápido. Ele disse: se isso der errado, foi escolha minha. A frase doeu como unha no vidro. Um símbolo riscado no chão refletiu como lâmina molhada. Anja pausou e notou sombras em semicírculo. Ruth chamou por chamada e disse: vê, as mãos dele estão guiadas. Anja respondeu que não quer pensar no verbo guiar. O vídeo terminou com um aplauso gravado por cima de silêncio real. Anja sussurrou que não foi acidente. O eco da sala devolveu a sentença com peso de sentença antiga. Anja levou o vídeo para Ruth, que o assistiu sem piscar. Ruth disse: Moritz encenou entrega, não queda. A frase abriu um corredor de significados. Anja perguntou quem escreveu o roteiro escondido. Ruth respondeu que nomes velhos gostam de usar mãos novas. Clara chegou com olhos cansados e trouxe uma pasta de doações. Ela disse: muito dinheiro tem o mesmo sobrenome. Anja reconheceu o traço de Helter mais de uma vez. O parque além da janela parecia segurar o vento para escutar. Ruth disse: se tocar no tronco, o galho inteiro range. Anja assentiu e marcou um encontro com Lucas. Clara pediu cuidado e deixou um chocolate na mesa sem comer. Anja sorriu sem doçura e disse que não quer açúcar, quer prova. A cidade respirou mais curto, como se algo se aproximasse. O encontro com Lucas aconteceu numa sala de reuniões emprestada. O vidro refletia a cidade como memória quebrada. Lucas disse: você está cavando demais. Anja respondeu que só retira o entulho de cima do próprio nome. Ele riu curto e ajeitou a gravata invisível. Ruth, à distância, aguardava um sinal combinado. Anja mostrou o frame onde Moritz olha para a câmera antes do apagão. Lucas disse: ele quis assim. Anja perguntou quem ensinou a querer.
O silêncio demorou um segundo além do normal. Lucas murmurou um sobrenome que ela já possuía na pasta. Anja sentiu um tremor no punho e prendeu a caneta. A sala cheirava a tinta nova e promessas antigas. Ao sair do prédio, Anja tropeçou em lembranças. O telefone vibrou com uma mensagem sem assinatura. A imagem mostrava uma garagem antiga e uma cadeira vazia. Clara ligou e disse: "Esse lugar é da família Helter." Anja sentiu o sangue correr mais rápido. Otto apareceu no mapa com um ponto próximo e escreveu apenas "Venha." Ruth disse: "Não vá sozinha." Anja respondeu que já não sabe o que significa sozinha. A cidade desceu em sombras rápidas enquanto nuvens fecharam o dia. Anja entrou num táxi e pediu pressa. O motorista perguntou o endereço 2 vezes. O espelho do carro devolveu um rosto que sabia mais do que queria. A garagem ficava atrás de um portão de ferro com cheiro de tempo. Otto esperava à meia-luz e disse: "Escuta primeiro." Anja entrou e ouviu gravações antigas em um rádio portátil. Uma voz jovem treinava uma frase como mantra. Otto disse: "É Lucas quando ainda não tinha palco." A fita revelou instruções ditas por outra voz. Anja reconheceu o timbre de Dieter Reiter. Ela disse que não quer heranças que castram nomes. Otto assentiu e ofereceu uma pilha de bobinas. Ele disse: "A família ensina a mitologia e cobra dízimo." Anja pegou a prova com mãos firmes e sentiu um ar frio subindo do piso. O teto pingou uma gota que partiu em 2. A reviravolta era um corredor inteiro, não apenas uma porta. A ponte do Schwarzwasser recebeu Anja como altar sem fé. O vento trouxe um cheiro de rio pesado. Lucas esperou no meio do tabuleiro e disse: "Deixa isso morrer no escuro." Anja respondeu que o escuro não tem estômago para tanta verdade. Ele avançou um passo e sorriu como quem cumprimenta fotógrafo. Ruth, no fim da estrutura, observava com o telefone pronto. Anja mostrou a fita e citou o sobrenome que pesava. Lucas disse: "Não fui eu que comecei." Anja replicou que quem mantém aceso também queima. A água bateu nos pilares como baquetas. O céu carregou a voz da cidade e a trouxe mais grave. Anja colocou condições simples, e o vento assinou como testemunha. O grupo oculto surgiu como se a ponte tivesse gavetas. Passos sem pressa ocuparam o metal. 3 figuras pararam atrás de Lucas. Anja respirou e contou os vultos. Ruth disse: "Não entra no círculo." A frase saiu firme. Lucas ergueu a mão e pediu silêncio. Ele disse: "Vamos terminar como deve ser." Anja colocou o gravador no chão e apertou REC. A chuva começou com gotas grandes que escolheram as palavras. Otto apareceu na cabeceira da ponte e encostou no corrimão. Ele disse: "O dízimo está caro hoje." Anja sorriu breve e pediu que falassem alto. O trovão apagou a hesitação e reacendeu o medo. A confissão chegou em pedaços. Lucas disse: "Eu precisava do palco para ser ouvido em casa." A voz tremeu como metal fino. Ele explicou a lição do pai e o rito doméstico. Anja perguntou pelo papel de Moritz. Lucas olhou o rio e quase apagou. Ele disse: "Ele sabia e escolheu o risco para provar valor." A chuva apertou e lavou metade das sílabas. Ruth gritou que gravação basta. Otto verificou o relógio e não sorriu. Anja pediu o crédito devolvido e a cadeia exposta. Lucas fechou os olhos e disse que podia negociar restos. A ponte estalou como se a estrutura ouvisse demais. Um trovão partiu a noite em frestas. O grupo tentou fechar um círculo apressado.
Anja pisou na borda do desenho e inverteu o sentido com um passo preciso. Ruth disse. Agora, Otto lançou uma luz direta que cortou o escuro. Lucas hesitou e olhou por cima do ombro. A água subiu em spray contra a viga inferior. Alguém sussurrou o nome que não queria nascer. Anja colocou a fita no chão, em cruz com a marca. O vento empurrou a gravação como vela acesa. A ponte vibrou em nota única e longa. O rito perdeu o ritmo e buscou outro corpo. A água tomou a palavra final. Um cabo vibrou e um painel metálico cedeu. Lucas deu 2 passos para frente e viu o vazio sob a sola. Anja avançou e segurou o pulso dele por um segundo inteiro. Ela disse: "Você devolve agora?" Ele respondeu que sim, quase sem voz. Ruth confirmou o registro com aceno curto. Otto apagou a luz para não chamar olhos fora da ponte. O grupo recuou, como fumaça molhada. Anja soltou o pulso e guardou a prova no casaco. Lucas ficou de pé, menor do que antes. A noite recuou meio passo e manteve a conta aberta. O amanhecer não trouxe vitória. Trouxe silêncio. Anja guardou a fita e contou os passos no corredor, como quem mede feridas. Ruth disse: "Hoje você escreve a versão que resiste." Anja respondeu que prefere a que salva. A chuva cessou, mas a cidade ainda pingava por dentro. Otto deixou um bilhete de 3 palavras na porta. Deixou um bilhete de 3 palavras na porta. Ele disse: "Fecha as brechas." Anja olhou o espelho e não reconheceu a postura. Clara chamou para café e prometeu falar o que não falou. Anja aceitou e sentiu o estômago cerrado. O som do elevador veio mais leve, como se a noite tivesse dormido nele. Moritz enviou um áudio seco. Ele disse: "Postei a versão com créditos." Anja sorriu por dentro e temeu por fora. O celular vibrou com números desconhecidos. A mensagem dizia que a verdade tem prazo curto. Anja respondeu que o prazo dela é longo. Ruth escreveu que o tribunal do público também erra, mas observa. Anja organizou pastas como quem ergue diques. O vento moveu a cortina e soprou o cheiro de ferro antigo. A ponte parecia tremer na memória. Anja fechou a janela e deixou a respiração encontrar ritmo. O café cheirava a pão fresco e desculpas. Clara chegou com olhos vermelhos. Ela disse: "Eu avisei Lucas por medo." Anja respirou e segurou a xícara com firmeza. Ela respondeu que medo é língua antiga e rápida. Clara contou sobre ligações da família e promessas de segurança. Anja ouviu sem interromper. Ruth escreveu no grupo que culpa sem reparo é adubo de repetição. Anja perguntou o que Clara quer reparar. Clara disse que quer depor e trazer um e-mail arquivado. A rua lá fora refletiu o céu como lago em prato. Um garçom derrubou um talher e o som soou alto demais. Anja disse que aceita ajuda, mas define as regras. Clara assentiu com os ombros tensos. A conversa encontrou um ponto em comum e parou ali, delicada. Anja pagou a conta e viu o reflexo das duas no vidro. Ela disse: "Seguimos pelo que é claro." O vento empurrou a porta e trouxe um frio limpo. A cidade por um instante pareceu justa. O escritório de Ruth virou bunker de papéis. Anja montou uma linha do tempo com alfinetes e trechos de áudio. Ruth disse: "Toda história tem um nervo central." Anja respondeu que o nervo é o nome dela. Otto chegou sem barulho e trouxe um pendrive. Ele disse: "Movimentos bancários falam baixo, mas falam." Anja abriu os dados e viu doações em cadeia. As datas dançavam com eventos públicos. Ruth marcou cruzamentos com caneta fina. Clara enviou o e-mail prometido. O cabeçalho trouxe o sobrenome que pesava como chumbo.
Anja disse que agora existe estrada. Otto alertou que estrada boa atrai perseguidor. O relógio de parede soou horas mais compridas. Moritz mandou um print com comentários divididos. Ruth disse: resiste à espuma e busca corrente. Anja respirou fundo e gravou um depoimento limpo. A tarde pareceu esticar para o lado certo. Chegou a hora de enviar tudo. Anja compilou o dossiê como quem afia lâmina. Ruth disse, sem adjetivo em excesso. Anja cortou palavras até sobrar o osso da prova. Clara gravou uma declaração curta e firme. Otto revisou números e colou fontes discretas. Moritz preparou a publicação com camadas de redundância. Anja respirou 3 vezes e apertou enviar. O silêncio após o clique teve corpo. Ruth sorriu com olhos cansados. Ela disse, agora deixamos o vento trabalhar. Anja saiu para a rua e sentiu o mundo meio mais leve. Um carro freou além da esquina e o som veio pontudo. Anja olhou, mas não parou. O céu abriu uma faixa de luz que pareceu prometer nada. Isso bastou. Quando a matéria foi ao ar, o prédio respirou diferente. Mensagens chegaram como chuvisco que vira temporal. Lucas enviou uma frase só. Ele disse, você ganhou por enquanto. Anja leu e guardou sem resposta. Ruth chamou para descansar por 1 hora. Anja deitou sem confiar no sono. Otto ficou na rua, como vigia que conhece sombras. Clara escreveu que se sente menos leve do que esperava. Anja disse que leveza não é meta, é intervalo. A noite não trouxe barulho estranho, trouxe vazio. O corpo de Anja aceitou silêncio como remédio. O relógio marcou 1 hora possível. A cidade dormiu com um olho aberto. E a história, pela primeira vez, coube em um parágrafo que não sangrava. A manhã seguinte trouxe um envelope sem remetente. Anja encontrou a metade de um símbolo que lembrava a marca da serraria. Ruth disse, não convide o que quer entrar. Anja colocou o papel em plástico e fotografou. Otto ligou e perguntou se o carteiro tinha rosto. Anja riu, sem humor, e disse que o rosto era vento. Clara sugeriu levar o material à polícia. Anja concordou e pediu companhia. Moritz enviou um link com uma análise do público. A leitura dividia culpas como pão. Anja disse que aceita divisão, mas não roubo. O prédio ficou momentaneamente quieto, como se a cidade prendesse a respiração. O envelope tinha cheiro de porão. Anja lembrou da garagem e do rádio. Ela sentiu que a história ainda cavava por baixo. A luz da cozinha ficou mais fria sem mudar a lâmpada. Anja colocou água para ferver e esperou sem pressa. No caminho para a delegacia, o telefone tocou com um número antigo. A voz era de Moritz, mas havia algo fora do compasso. Ele disse, volta para casa e fecha a janela. Anja parou na calçada e pediu que repetisse. A ligação chiou como fita cansada. Ruth perguntou no viva-voz se era ele mesmo. A linha caiu e deixou um eco metálico. Otto escreveu, grava esse número. Anja salvou e sentiu a pele arrepiar. Clara disse que o áudio parece montado. Anja concordou e seguiu em frente. A delegacia apareceu como bloco cinza. O céu pesou um tom. Anja respirou e subiu os degraus como quem entra em igreja. O símbolo no bolso pareceu ficar mais frio. A porta automática abriu sem pressa e não fez barulho. Isso sempre assusta. O delegado ouviu, anotou e pediu evidências. Anja entregou cópias e guardou originais. Ruth explicou a cadeia de doações. Clara descreveu o e-mail com voz firme. O delegado disse, precisamos de tempo. Anja respondeu que tempo é onde os nomes se escondem. Ele assentiu com olhos de quem já viu muitas quedas.
Uma agente pediu que voltassem em 2 dias. Otto enviou mensagem dizendo que alguém rondava o prédio. Anja sentiu um fio puxando de volta para casa. O corredor da delegacia cheirava a desinfetante e paciência velha. A caneta do balcão falhou e riscou torto. Anja pensou em Moritz e no recado sem corpo. Ruth tocou seu ombro e disse: "Não solta o fio." Anja saiu com passos contados. O vento na rua parecia falar uma língua conhecida. Em casa, Anja encontrou a janela encostada apesar da tranca. O envelope de plástico estava no mesmo lugar, mas o papel parecia outro. O traço do símbolo ganhara um corte novo. Anja disse: "Eu não te convidei." A frase caiu no chão e não quebrou. O corredor respirou fundo e devolveu uma brisa sem origem. Otto bateu a porta e entrou com um olhar estreito. Ele disse: "Alguém quer que você continue a história." Anja respondeu que a história já tem corpo demais. Ruth chegou com uma lanterna pequena e luz clara. Clara trouxe chá e segurou a xícara como se aquecesse mais que mãos. O apartamento ficou cheio e não ficou menos frio. Anja guardou o papel em outro envelope. O silêncio aceitou por hora. A noite chegou sem cerimônia. Anja revisou a gravação de Moritz para fechar ciclos. No último segundo, surgiu um sussurro que não existia antes. Ele disse: "Abre a porta de trás." Anja pausou e olhou para a cozinha. Ruth perguntou: "O que houve?" Anja respondeu que a fita mudou. Otto foi até a área de serviço e conferiu a tranca. Ele disse: "Nada aqui." Clara sentou e encarou o chão. O som repetiu a frase, mais nítida. Anja entendeu que a história escolheu um novo idioma para continuar. Ela desligou o rádio e o apartamento ficou maior por um instante. Do lado de fora, passos subiram e pararam. Ninguém bateu. A cidade respirou e segurou. Anja não abriu a porta. O último golpe foi ficar de pé.